Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar aqui que daremos continuidade ao nosso projeto sobre monstros no cinema e dessa vez eu quero falar sobre cientistas loucos, daqueles que produzem experimentos como o monstro de Frankenstein. A curiosidade científica é a base do progresso e graças a ela hoje temos diversas vacinas. Mas às vezes ela pode ser prejudicial, que é o caso de Mary Curie, que morreu devido aos efeitos da própria radioatividade que descobriu. Temos o clássico exemplo do monstro de Frankenstein, que veio da literatura, baseado na literatura, e ele foi distribuído por Thomas Edison em 1910, na sua versão cinematográfica em curta-metragem Frankenstein, dirigido por J.C. Dowling, e foi filmado em 3 dias no Bronx, em Nova York, né? E esse filme, Frankenstein, ele sobre um jovem estudante de medicina tentando criar um ser humano perfeito e, ao invés disso, ele acaba criando um monstro disforme. Já na versão do Boris Karloff, do diretor James Whale, ele chamou o maquiador Jack Pearce, que criou um dos principais ícones do século XX. A imagem do monstro de Boris Karloff ficou profundamente enraizado na imaginação popular, e disso veio uma personificação importante, né, de Dr. Frankenstein, que é o que encontramos no ator Basil Rathbone. No filme, o filho de Frankenstein, distribuído por Holland V. Lee em 1939, Rathbone é o barão Wolf von Frankenstein, filho de Henry Frankenstein, e também, né, segundo o filme da Universal, em que Karloff interpretou o monstro. Avançando no tempo, Peter Cushing estrela como o Dr. Frankenstein e Christopher Lee como um monstro em A Maldição de Frankenstein, dirigido por Terence Fisher, de 1957. Essa é a primeira aparição de Cushing como Dr. Frankenstein. Dr. Jekyll e Mr. Hyde é um romance de Robert Louis Stevenson, publicado em 1886, onde existe uma pesquisa sobre o que hoje chamamos de psicofarmacologia, que libera uma personalidade interior assassina. Ele foi adaptado do teatro um ano após a sua publicação. Revelou-se um assunto fascinante e assim o cinema foi inventando. Surgiram os filmes O Médico e o Monstro, onde John Barrymore é o médico em Dr. Jekyll e Mr. Hyde, dirigido por John Robertson, de 1920. Barrymore teve um grande sucesso no palco com este papel, chocando o público. Em Dr. Jekyll e Mr. Hyde, dirigido por Robin Mulligan, de 1931, filmado antes do Código Hays entrar em vigor em Hollywood, o filme é explícito ao tratar a sexualidade de Miriam Hopkins como a amante aterrorizada de Hyde. Em Dr. Jekyll e Mr. Hyde, dirigido por Victor Lemming, de 1941, é um remake da MGM sobre o filme anterior da Paramount, com Ingrid Bergman no papel de Miriam Hopkins. Embora não haja nenhum elemento romântico nesse drama, todas as adaptações dramáticas adicionam algum elemento romântico. Já O Homem Invisível, de James Whale, de 1933, e Dr. Jekyll Griffin como Claude Hames, ele enlouquece com as injeções de monocaína, uma droga que ele descobriu que torna invisível. Em Island of Lost Souls, de 1932, dirigido por L.C. Quinton, o enredo conta a história de um médico louco que conduz experiências genéticas horríveis em uma ilha remota dos mares do sul
para grande medo e repulsa de um marinheiro naufragado que se encontra preso ali. Em The Fly, dirigido por Kurt Newman, do ano de 1958, existe um tal dispositivo de transporte de matéria que tem resultados trágicos quando uma mosca é desmaterializada junto com um cientista. André Delambre, que conduzia esse experimento, ele acaba rematerializando, né, junto com uma cabeça de mosca gigante. E com garras, imagina só. Enquanto isso, a pequena mosca, né, agora tem um braço minúsculo e uma cabeça humana minúscula. É curioso que essa cena da mosca presa em uma teia de aranha, quando uma enorme, horrível aranha se aproxima, é uma das imagens mais perturbadoras de todos os filmes de terror dos anos de 1950. No excelente remake dirigido por David Cronenberg, The Fly, de 1986, o cientista Seth Branca deve repartir o experimento com resultados mais aprofundados, né, digamos assim. Em O Homem de Olhos com Raio-X, dirigido por Roger Corman, de 1963, os experimentos do Dr. James Xavier com visões de raio-x, né, também deram muito errado. A visão do doutor fica cada vez mais poderosa até que ele enlouquece, né, e acaba arrancando seus próprios olhos. Em Swamp Thing, dirigido por Wes Craven, de 1962, o Dr. Alec Holland trabalha em pântanos com a sua irmã fazendo pesquisas biomédicas. Ele está tentando criar um híbrido de humano-planta que possa viver em ambientes extremos. O Testamento do Dr. Mabuse, dirigido por Fritz Lang, de 1933, conta a história de Dr. Mabuse, um louco que se torna um gênio do crime e controla uma onda de crimes de dentro de um manicômio. Mad Love, dirigido por Carl Freud, de 1935, em Paris, o grande cirurgião Dr. Gorgon se apaixona perdidamente pela atriz Yoni Orlock. No final, eles acabam tendo que fazer uma cirurgia que tem efeitos colaterais terríveis. A história selvagem de amor enlouquecida de transplantes de mãos é uma história de Renard, em As Mãos de Orlac, de 1920, que foi a primeira adaptação cinematográfica de Morris. Metrópolis, dirigido por Fritz Lang, de 1927, um cientista louco, completamente maluco, mostra o seu novo androide. Zombies on Broadway, dirigido por Gordon Douglas e Gordon Deney, de 1945, mostra Bela Lugosi interpretando como o louco especialista em zumbis, o professor Renault. Ele está prestes a fazer experiências com a cantora de boate Anne Jeffreys. Dr. Ciclopes, de Ernest B., de 1940, Dr. D interpreta o louco, Dr. Alexander Torkel, que convoca um grupo para um laboratório nas selvas do Peru, onde ele prontamente os reduz para 30 centímetros de altura com uma câmara de radiação. O Retorno do Dr. X, dirigido por Vincent Sherman, de 1929, Dr. Humphrey Burgess interpreta como o Dr. Xavier, que precisa de um tipo de sangue raro para se manter vivo. Sangue de Vampiro, dirigido por Henry Cass, de 1958, Donald W. interpreta como o louco Dr. Calistratus, que fez experiências de deficiência de sangue em presidiários em um hospital para criminosos insanos.
a fim de encontrar a cura para sua própria condição anêmica. O Monstro do Campus, também conhecido como O Estranho no Campus ou Monstro da Noite, dirigido por Jack Arnold, de 1958, Arthur Franz interpreta como o professor Donald Blake, que se torna um monstro neandertal perseguindo o campus após ser exposto ao sangue de um peixe pré-histórico chamado selacanto em uma sala de aula. Olhos Sem Rosto, dirigido por George Franco, de 1960, um cirurgião provoca um acidente que deixa sua filha desfigurada e faz de tudo para lhe dar um novo rosto. A Mulher Vespa, dirigido por Roger Corman, de 1959, Susan Cobalt, proprietária de uma empresa de cosmético em que injeta enzimas feitas de geleia e mel de uma rainha de vespas com uma fórmula de anti-envelhecimento. Naturalmente, ela se torna a Mulher Vespa. Ethel Age Vampire, dirigido por Anton Majan, de 1963, não há nenhum vampiro nesse filme, apenas outro médico louco que tenta matar para permanecer vivo. Mulher Voodoo, dirigido por Edward G. Cole, de 1957, um cientista maluco, Tom Conway, usa o voodoo e a ciência moderna para criar uma criatura. Aqui há um traje ridículo de monstro do maquiador Paul Blaustein. The Nutty Professor é um filme de 1963 dirigido por Jerry Lewis. É a comédia mais famosa desse ator, que em 1996 foi refilmado com Eddie Murphy. Morra, Monstro, Morra! Ou Monster of Terror é um filme de terror de 1965 da Pater Corlo, dirigido por Daniel Holler. O filme é uma adaptação solta da história de H.P. Lovecraft. Transplante de Duas Cabeças, dirigido por Anthony Lanza, de 1971, é um clássico do drive-in, no qual um médico louco, Bruce Dern, transplanta a cabeça de um criminoso no corpo de um sujeito grande e com deficiência mental. Frankenstein Created Woman, dirigido por Terence Fincher, de 1967. Aqui, Peter Cushing, como Dr. Frankenstein, depois de ser reanimado, o barão Frankenstein transfere uma alma para o corpo de sua amada, levando-o a matar homens que os injustiçaram. Mad Dr. Price, junto com Boris Karloff, Bela Lugosi, Peter Lorre, Peter Cushing, Christopher Lee, Vincent Price fez uma longa carreira como ator de filmes de terror desse gênero. Eu quero